Inscreva-se no canal Paulo Mesquita no YouTube. Curta, comente, compartilhe. Vamos levar mais longe nossas posições e opiniões. Esse é o nosso canal do YouTube, viu? Está lá para quem, se você não teve muito acesso ainda, entre lá e se inscreva e curta quando a gente mandar aí algum recorte aqui do nosso programa, nossos comentários, tá certo? Eu sei que nem todo mundo concorda com a gente, mas não tem problema. A gente não pode viver também, dizer assim, não, todo mundo tem que concordar. Não, tem que haver discordância respeitosa, né? E não tem problema, assim como eu discordo de muita gente, e muita gente pode discordar de mim também, não tem nenhum problema. Se inscreva lá no nosso canal se você concorda com a gente, com o nosso posicionamento, com o nosso ponto de vista, e curta, comente, mande para quem você quiser e será uma maravilha. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Pois é, hoje eu quero trazer aqui um pronunciamento de um grande senador, que é ali do Ceará, né? Um grande senador que é o Girão, e é senador de primeiro mandato, o Girão, mas é um homem bastante atuante, viu? Muito atuante mesmo. Um senador que certamente está valendo a pena para todos aqueles que votaram nele ali no Ceará. E ele está defendendo aquilo que a gente também defende, a vida desde a concepção. E eu, aqui no nosso programa, é claro, nós somos, aqui no nosso programa, eu sou conservador, de uma ponta a outra, amigo. Conservador dos costumes, sou contra, mas é contra com força qualquer tipo de agressão à vida humana. Tanto faz estar do lado de fora como do lado de dentro da barriga da mãe, né? Então eu sou a favor da vida humana desde a concepção, e é assim que também pensa o senador. Por isso a gente trouxe aqui um discurso rápido dele, né? Falando sobre isso, porque infelizmente, né? Quem está à frente do nosso Brasil quer relativizar a vida humana, quando não tem direito, nem tem possibilidade de fazer isso, quer relativizar, porque a vida pertence àquele que deu, que é o Senhor, e ninguém pode tirar a vida de ninguém, certo? Pois é, a não ser que dentro de uma contundência, como está lá escrito na Bíblia também, né? De uma contundência, de um acidente, alguma coisa, ou alguma coisa onde sua própria vida possa estar em risco, e outras circunstâncias onde por um fato de apenas desenvoltura física para defender a própria vida, acontecer algum infortúnio de tirar a vida de alguém, mas certamente vai ter uma explicação e uma observação da justiça. Mas do inocente que está lá no ventre da mãe, Paulo Mesquita, mas foi através do estudo. Meu amigo, está se falando na vida e não no ato. O ato tem que ser condenado. Aliás, eu sou defensor de que o estuprador não deve ser nem com castração química, deve ser castrado de faca, igual se castra porco, sabe? E pega 50 anos de cadeia. Infelizmente o Brasil não tem isso. Mas o grande nó das coisas é que esse pessoal aí que relativiza a vida humana no ventre da mãe, relativiza, trata como se não fosse nada. Inclusive o presidente da República chamou de monstro. Como é que um filho de um homem e de uma mulher pode ser considerado monstro? Porque mesmo que seja por causa de um ato brutal, que tem todo o nosso repúdio, que é o estupro, mas a semente desta desgraça violenta, dessa violência, não pode ser tratado como um monstro, não pode, porque é uma pessoa que tem uma vida independente da mãe e do pai, tem uma vida independente dada pelo Deus Criador de todas as coisas, viu? Uma vida independente, não depende nem da mãe e nem do pai, depende da mãe porque está ligado a ela, mas não é uma vida que é como se fosse a vida dela, é uma vida que vive fora, ou seja, uma vida que tem uma identidade própria, é isso que eu quero dizer, uma identidade própria, certo? Pois é. E aí, ao mesmo tempo, esse mesmo pessoal que relativiza o aborto, tratando a criança no ventre da mãe como se fosse algo descartável, é a mesma pessoa que diz, não, o bichinho rouba sabe, tá roubando um celular para tomar cervejinha, relativiza também o crime de gente sem futuro, sabe? Que rouba, que mata, que destrói, e dizendo que ele é um excluído da sociedade. Que conversa é essa?
Que lorota é essa? Que conversa é essa? Não é doido não, meu amigo. Acenda um foguinho pra ver se ele põe o dedo. Põe nada, menino. Põe nada. Dê uma nota de 100 pra ver se ele rasga. De jeito nenhum. Agora, muitas vezes não quer se esforçar, né, amigo? Você tem que ralar. Todo mundo tem que ralar. Eu tenho que ralar. Quem quer conquistar tem que correr atrás. Quem se esforçar. Olha, a vida não é fácil na terra. Não, nem só pro homem, mas também para os animais. Veja que lá no reino animal, quando o animalzinho está tendo seu filho, já as hienas estão arrodeando, miando por ali, querendo pegar, né? O búfalo, todo mundo querendo defender a sua... tem que defender a seu filho, porque senão os predadores destroem. E assim é a vida na terra, não é diferente para todo mundo. Então, quer vencer? Tem que lutar. Esse negócio de achar que porque eu sou bonitinho, porque eu sou feinho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, tem que vir na minha mão. Lorota, conversa furada. Você tem que lutar para conquistar aquilo que você quer. E é para isso que a gente tá na terra. Tem que lutar. Não tem moleza não, tá? Não tem moleza. Tem carrapicho, tem ferroada, tem dificuldade, tem amargura, tem poeira, tem lama, tem calor, tem frio para todo mundo. Para todo mundo, para uns mais e para outros menos. Para aqueles que se entregam, aí pode ter certeza que já tá morto, viu? Quem entrega o pescoço para ser sangrado, já tá morto, já tá derrotado. Agora vamos aí ouvir o que disse o Girão, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Vamos ouvir o senador Girão, que discursou direto do plenário do Senado Federal. O que nós não podemos é ficar calados. E eu acho que a atmosfera da nossa audiência de ontem foi tão importante que provocou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a dizer hoje uma barbaridade sem precedentes. Numa entrevista à CBN, ele disse que é quase surreal, que era um monstro que estava no ventre da mãe estuprada. E a gente sabe, estupro é uma violência brutal. Mas aquela criança não tem culpa. Ela não é monstro, senhor presidente. Ela não é monstro. Tem milhares de casos de pessoas, até de deputadas federais com 5 mandatos, como a Fátima Pelais, que revelou num programa que é fruto de um estupro. Como é que o senhor tem a audácia de chamar essas pessoas de monstro? Nós temos outras definições para monstro. Mas, senhor presidente, por que a verdade incomoda tanta gente? Esse país, eu sei que muitos tentam que ele vire rapidamente uma ditadura. Todos os sinais estão aí, mas nós vamos lutar no limite de nossas forças para que voltemos a ter democracia em nossa nação. Sim, senhor presidente. No dia 3 de abril de 2024, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2378, que regulamenta o ato médico, ou seja, dentro da sua prerrogativa, o ato médico da sistolia para a realização de aborto decorrente de estupro, vedando a prática cruel em crianças com mais de 22 semanas de gestação. Ora, se até em animais isso é proibido, é inadmissível, quanto mais numa criança. A injeção letal de altas doses de cloreto de potássio é tão dolorosa que até países que têm pena de morte estão restringindo o seu uso. Isso também levou o Conselho Federal, como eu falei, de Medicina Veterinária a proibir, desde 2012, essa prática em eutanásia de animais devido à dor lancinante. Mas mesmo assim, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do PSOL, partido satélite do PT, em mais uma invasão de competência, decidiu de forma cautelar suspender os efeitos da resolução, dizendo que o CFM estaria abusando em seu poder regulamentador. Isso não tem nenhum fundamento. O Brasil vem assistindo a uma sucessão de abusos inquestionáveis por parte desse ministro, na condução dos inquéritos de fake news e de 8 de janeiro. Mas mesmo assim ele continua abusando em outras prerrogativas nossas e de outras instituições, como o caso da resolução do CFM. Mas felizmente a Câmara dos Deputados agiu com presteza, aprovando com urgência, porque o assunto exige urgência, por essa decisão de suspensão monocrática de Moraes. A Câmara está agora com a
deliberação do PL 1904, de autoria de Sóstenes Cavalcante, que tem o mesmo objetivo de resolução do CFM. É correto, justo e necessário o agravamento da punição ao médico que comete esse crime, pois nós estamos aqui tratando não apenas de um homicídio, mas sim de um infanticídio. Qual é a diferença de matar um ser humano dentro ou fora do ventre materno? Quer dizer que pela diferença de 1 minuto, deixa de ser um mero conjunto de células para ser considerado uma pessoa? Aliás, não pode passar a imagem aqui. Por quê? Porque é uma pessoa? Então tá assumindo que é um assassinato ali, que o ECA protege, é isso? Eu quero dizer que eu digo isso porque os avanços da ciência, com os avanços dela, é possível um parto prematuro com menos de 22 semanas de gestação. E caso a mãe não queira permanecer com o filho, basta encaminhar para adoção, tem a entrega legal. São milhares e milhares de casos cadastrados aguardando essa oportunidade. Mas, senhor presidente, esse PL 1904 tem sido muito atacado por setores que defendem a total legalização do aborto. E eu quero aqui dizer: o próprio PT e seus aliados, o governo federal, principalmente por parte expressiva da grande mídia. Só me der mais 2 minutos, eu prometo encerrar. Um ataque covarde porque é baseado em mentiras. Querem a todo custo distorcer a sua essência, desviando para a gravíssima questão do estupro, que eu defendo o aumento de pena, inclusive. Estamos, inclusive, dando entrada hoje num projeto nesse sentido. Outro, existem dezenas de projetos de lei tramitando no Congresso para aumentar a pena do estupro. Basta simplesmente aprovar um deles. Eu defendo publicamente que a pena seja aumentada para 30 anos, assim como sou a favor da castração química e votei a favor disso. Mas o atual governo do PT e seus aliados não querem enfrentar e agravar as punições para os estupradores. Aliás, a questão do aborto foi uma das principais razões do estelionato eleitoral cometido em 2022 na carta aos cristãos, onde Lula disse ser contra o aborto. Agora, para encerrar, chamar de monstro quem nasce a partir de uma violência brutal como é o estupro, é algo surreal. Tá aqui, essa garota, pela BBC Brasil, Tasnim, que leu no diário de sua mãe, Lucy, que ela nasceu de um estupro. Ela fala na reportagem: nasci de um estupro, mas isso não me define. Concebeu seu filho em estupro e recusou-se a abortá-lo. Ela é minha maior bênção. Outro caso, a Paula Peyton e seu filho de 2 anos e meio. Senhor presidente, como eu prometi, vou encerrar. São vários e vários casos, e dizendo que nós estamos num momento de trevas no Brasil, num momento de sombras. E nós, falo isso porque 80% do brasileiro é pró-vida, segundo as pesquisas. Não vamos desistir, não vamos nos intimidar para mostrar a verdade. Seja de forma artística, seja de forma com debate, seja de forma com marchas pela vida, como nós temos feito há décadas. E por isso o Brasil cada vez mais se afasta da legalização do aborto, porque o povo entendeu que é um assassinato no ventre materno. Isso aí é o senador Girão em seu pronunciamento no Senado Federal, e que nós concordamos, por isso trouxemos aqui para o nosso programa. Direto no assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.